dias, estamos aqui para mais um Unicast, o podcast dos oficiais de justiça. E hoje eu tenho aqui o prazer de receber Rafael Sampaio, candidato a deputado federal pelo PL no Distrito Federal. Rafael Sampaio, muito obrigado pela sua presença aqui, pela oportunidade de trazer a sua plataforma da candidatura para os oficiais de justiça. Presidente, nós que agradecemos a oportunidade. Uma boa tarde a todos, né? E é uma honra estarmos aqui juntos. Muito feliz pela sua presença. E assim, já uma curiosidade, né? E eu achei até interessante que você ainda mantém um sotaque pernambucano, né? Você é de Pernambuco e veio para Brasília. Como é que foi essa história? Quando é que você veio para Brasília? 20 anos atrás, meu pai veio primeiro, né? Meu pai, ele passou no concurso velho, ele era funcionário, isso talvez aconteça aqui em Brasília, né? É uma preocupação até que eu tenho. A Companhia Energética de Pernambuco foi privatizada, salvo engano, em 92, 93, e eles também estabeleceram, né, um prazo ali de carência para começar a fazer demissões, iniciar um plano de demissão voluntária. E meu pai, logo ao final desse prazo, ele foi demitido, né? Já um homem de mais de 40 anos, né, com alguns anos já uma estrada no serviço público, e ele começou a fazer concurso já depois de velho, e ele foi aprovado no concurso da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, ele foi agente aqui da Polícia Civil, e veio para cá em 99. Né? Então, a nossa história em Brasília começou em 99, quando meu pai veio. Minha mãe, ela tinha sido professora, então tinha tempo para aposentar, né? Aposentava proporcionalmente. Aposentou, veio com ele, e eu fiquei concluindo os estudos lá em Recife. Mas eles sempre insistiram para eu vir, eu trabalhava no escritório, até que um belo dia ele arrumou, não sei nem como que foi isso, ele disse que distribuía meu currículo para todos os amigos, e aí eu recebi um convite de um escritório de advocacia para vir para Brasília. Em 2002 eu vim para Brasília. E começou a minha jornada aqui em Brasília há 20 anos atrás. Que maravilha! E você tem assim um histórico impressionante, né? Você, né, passou já para, né, exerceu outros cargos também, né? Depois passou para delegado. Você foi analista na UTRE, não foi isso? Fui analista no Tribunal Regional Eleitoral. Né? Eu passei em 3 concursos, né, na minha vida. Um foi oficial de justiça do estado de Pernambuco, né? Que maravilha! Eu não cheguei a tomar posse porque eu já era analista aqui do Tribunal Regional Eleitoral. Sim. Né, daqui de Brasília, do Distrito Federal. Fui chefe da zona eleitoral do Guará, né? Aí eu brinco com todo mundo, era chefe de zona, viu? E em 2006 eu tomei posse como delegado de polícia e desisti dos concursos, fui fazer o que eu gostava no tempo, era muito jovem, né? Sim. Eu queria namorar, né? Fazer minhas farras, foi o que eu fui fazer. E já vai uma longa estrada, quase 17 anos, desde o início da minha carreira como delegado de polícia. Mas eu tive essa experiência no tribunal, conheço relativamente bem, né, o tribunal, pelo menos o eleitoral, né, tenho muitos amigos no Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal também, né, e tive essa honra também de ter sido aprovado no concurso profissional de justiça lá em Pernambuco. Mas não quis voltar para a terra, não. Não, acho que quem vem para Brasília acaba gostando, né? Você sabe que eu, logo do comecinho da minha jornada como concurseiro, o meu sonho era ser procurador do estado de Pernambuco, e lá poder advogar, o procurador lá é o status, né? É verdade. O sujeito mais bem sucedido do serviço público é o procurador do estado, do mundo jurídico. Você pega o melhor da iniciativa privada e o melhor do serviço público, né? E eu, como todo jovem, né, muito ambicioso, eu tinha aquele sonho de ficar bem de vida, né? Sim. E aí eu fiz o concurso, curiosamente teve concurso para procurador do estado, passei na primeira fase. E aí eu falei com meus pais, né, para eles me bancarem um tempo lá em Recife, eu fiquei 3 meses lá estudando. Para a segunda fase, eram 2 fases só, né, para prova objetiva e subjetiva. Eu passei na primeira grande peneira, fui para a fase subjetiva, fiquei 3 meses em Recife. Aí eu descobri que a gente só lembra da parte boa. Nesses 3 meses eu cheguei à conclusão que eu queria voltar para Brasília, que eu não queria mais sair de Brasília, né? E aí eu fui reprovado por incompetência mesmo, não foi de propósito, de forma alguma, né? Mas fui reprovado no concurso, quis Deus, né, que eu fosse reprovado, voltei para Brasília e nunca mais fiz concurso fora de Brasília. Gostou mesmo? Escolhi realmente morar em Brasília. Né? Brasília é uma cidade espetacular. Já passou por muitas delegacias aqui? Quais foram as áreas que você trabalhou? Sim, muitas delegacias. Eu comecei no Guará, do Guará eu fui para a Delegacia de Defraudações especializada, depois roubos e furto de veículo, foi onde eu passei minha maior parte da vida profissional, né? 4 anos quase na roubos e furtos de veículo de Brasília. Depois eu fui para o Paranoá, 5ª DP Centro, Delegacia do Centro, 3ª Cruzeiro. Depois eu fui assessor do secretário de Segurança, né, durante 3 anos. Voltei para a polícia, fui para a 19ª DP. Depois assessoria institucional da Direção-Geral da Polícia Civil. E, por fim,
trabalhei na presidência da República, tive a honra de trabalhar na presidência. Ah, que maravilha. E nesse meio do caminho, você também fez um trabalho importante de defesa dos servidores públicos, né? Você ficou na qualidade de presidente, né, do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil, né, e teve a Associação Nacional também, né? Eu passei quase minha vida toda no sindicato, né? E foi uma coisa meio impensada, né? Me convidaram, eu era muito jovem ainda na polícia, 2010. O então candidato a presidente me chamou para serviço por 2 motivos, né? Porque eu era da maior turma, então, que tinha na polícia, e porque eu não tinha rejeição. Então ele me viu lá, me pinçou, e falou para mim, colocou mel na chupeta, né? Disse que eu era muito simpático, todo mundo gostava de mim, e que achava que eu iria agregar muito no sindicato. E aí eu fiquei envaidecido, né? Quer dizer que eu sou o cara e não sabia. E aí decidi aceitar o desafio e me tornei vice-presidente em 2016, no final do segundo mandato. Ele infartou depois de uma discussão dura com o então governador, né, Rodrigo Hollenberg. E aí eu me tornei presidente do sindicato, por conta do afastamento de saúde dele. Em seguida eu me candidatei a presidente, fui eleito e reeleito, né? Em 2016, a primeira vez, em 2019, a segunda, né? E desde então eu exerci, né, essa função de representação. No final do meu primeiro mandato, me alçaram, né, a uma condição de presidente da Associação Nacional também, né, primeiro porque em Brasília a gente tem a facilidade aqui já de estar no centro do poder e tem uma facilidade muito maior de você estar presente nas discussões nacionais, né? Então, como eu era muito participativo, eu fui eleito à unanimidade, né, pelos então presidentes das associações vinculadas e tive a honra também de representar os delegados de polícia num Congresso Nacional, nesses embates duríssimos. Isso me trouxe uma maturidade política muito grande, né? Então, eu creio que eu fui um privilegiado de poder ter conhecido todos esses lados, né? Eu conheci o lado do governo, o lado do sindicato, sindicalista e o lado do servidor ali que trabalhou no chão de fábrica há muito tempo. Certamente, assim, essa experiência profissional que você teve foi fundamental nesse período que você acompanhou agora a Flávia Arruda, né? Flávia Arruda na qualidade de ministra, né? No status de ministra aí, como secretária de governo, né? Do governo atual. Você foi secretária executiva e foi chefe de gabinete dela, né? Isso. E era uma posição estratégica ali da Secretaria de Governo e você pôde somar com essa experiência e ver tudo que estava acontecendo, né? Então, você acompanhou esse relacionamento muito próximo do Executivo com o Congresso Nacional. A Secretaria de Governo, uma das principais funções dela é justamente essa articulação política, né, que ela é feita. A Secretaria de Governo, eu aprendi trabalhando lá, né, muitas vezes as pessoas não entendem bem, confundem até os papéis da Secretaria de Governo com a Casa Civil. Né, são 2 ministérios diferentes, é muito simples demonstrar essa diferença. A Secretaria de Governo ela é responsável pela articulação do Palácio Planalto com outros poderes e entes. Então, tudo que está para fora do governo, quem articula é a Secretaria de Governo. Enquanto que a Casa Civil faz a articulação interna do governo. Então, todas as articulações entre ministérios, né, tudo isso é feito pela pela Casa Civil. Então, lá na Secretaria de Governo, dos papéis, aquele que é mais intenso é justamente essa articulação com o Parlamento. Né, que é uma articulação diária, não os demais entes e poderes, né, na verdade o poder, né, o judiciário é uma articulação muito pequena, muito voltada para a lista tríplice, né, que a gente se manifesta, e em relação aos demais entes no atendimento às necessidades desses entes, algum convênio que vai ser firmado, né, mas também não é algo tão intenso quanto o Parlamento. Com o Parlamento a gente cuidava de absolutamente tudo, né, desde as liberações das emendas individuais de bancada, como em relação à aprovação dos projetos de lei, discussão a respeito de sanção, que é feita junto com a Casa Civil, o Ministério da Economia principalmente, né? Mas a gente teve ali uma oportunidade de conhecer bem todo esse processo. Né? Como você disse, eu fui primeiro chefe de gabinete dela, depois secretário executivo, e no exercício desses 2 papéis, né, muito próximos a ela, a gente conseguiu avanços, né? E também terminei participando de conversas até curiosas, né, no governo, né, por conta da nossa experiência, né? Então eu lembro que logo quando eu cheguei no palácio, eu até falei para ela, ó, eu acho que eu não vou ser aceito, viu? Vão vetar meu nome. Por que você está falando isso? Porque eu sou sindicalista, né? Sim. O governo do presidente Bolsonaro, né, apesar de eu ser eleitor dele,
é um governo que claramente não tem uma simpatia pelo sindicalismo, que na verdade é um erro. Eu cheguei a falar isso, conversei isso muito inclusive com o ministro Onyx, porque ele virou ministro do Trabalho. Eu conversei muito com o Paulo Bernardo, que era um assessor jurídico nosso lá da Secretaria de Governo, e acompanhou o ministro Onyx, né, foi consultor jurídico lá do Ministério do Trabalho. Eu falava para ele, né, eu falava, olha, vocês precisam entender que o sindicalismo ele não é necessariamente envolvido pela esquerda, muito pelo contrário, tem muitos sindicatos que têm um viés ideológico muito mais parecido com o do governo atual, um viés muito mais de direita, do que propriamente você confundir ele como uma base da CUT, né, que não tem nada a ver com o sindicato, como o Sindicato dos Delegados de Polícia é a nossa associação. Né? Então, é um equívoco, é uma visão equivocada. Toda vez que a gente generaliza algo, né, Gerardo? Sim. A gente tem uma chance muito grande de estar errando. E eu vi que o governo ele tinha, por parte de algumas pessoas que o compunham, né, uma visão equivocada em relação também aos sindicatos. E eu pensava, né, até porque tinha tido a reforma da Previdência, eu fiz uma defesa dura, né, da nossa carreira e do próprio sistema previdenciário do serviço público, porque eu vejo algumas necessidades que foram deixadas para trás, uma visão muito de mercado. E a verdade é que nós vamos passar por problemas sérios, já estamos tendo. E eu falo com muita tranquilidade, que não é da minha carreira, mas como exemplo ele serve bem, né? Médico. Os médicos estão abandonando o serviço público. E nós já temos um problema de saúde caótico no país, né? O país não consegue atender sua população. E hoje os médicos, pelo fato de eles conseguirem, né, oferir rendimentos muito maiores na iniciativa privada e não ter mais na iniciativa pública, né, a perspectiva de uma aposentadoria integral, eles não veem mais interesse nenhum em se manterem no serviço público. Então está tendo uma rotatividade muito grande. Eu vejo na Polícia Civil nós temos médicos legistas. Sempre foi um cargo muito almejado, né, pelos médicos, porque eles têm um salário equivalente ao do delegado de polícia, então um salário razoável, né, melhor do que o do médico da rede pública. Né? Mas como você não tem mais a perspectiva de aposentadoria com integralidade e paridade, muitos desses médicos estão abandonando o cargo. Né? Então nós vamos ter, no futuro próximo, na minha avaliação, um problema sério na saúde pública por conta da reforma previdenciária. Esse tema, Rafael, assim, foi muito bom você falar, porque assim, é um tema muito caro para os oficiais de justiça. Para todos nós. Para todos nós, né? Servidores públicos como um todo, e os oficiais de justiça têm algumas particularidades. A gente tem um pleito antigo de aposentadoria especial, né, que virou uma aposentadoria diferenciada em virtude da atividade de risco. Os oficiais de justiça não foram contemplados, né, com essa aposentadoria especial e nem com a nova aposentadoria diferenciada. Ainda continua sendo um pleito nosso fazer uma revisão das regras de aposentadoria como um todo, né, aquilo que foi prejudicial para os servidores públicos na última reforma, e especialmente avançar no aspecto da aposentadoria diferenciada para os oficiais de justiça em virtude da atividade de risco. A gente tem vários casos de crimes contra oficiais de justiça, tem toda a questão do desgaste físico e emocional no exercício das nossas atribuições. E eu queria saber se você, na qualidade de deputado federal, sendo eleito, você encamparia uma luta pela revisão das regras de aposentadoria que prejudicaram os servidores na última reforma, e até se poderia avançar para se falar numa aposentadoria diferenciada pela atividade de risco para os oficiais de justiça? Sem dúvida, né? Eu creio que a Previdência ela vai ter que sofrer algumas mudanças. Tem algumas regras que, na minha percepção, foram extremamente cruéis. Né? Eu posso te dar um exemplo muito claro que se aplica a praticamente todos os servidores, que é a regra de pensão por morte. Né? Hoje, um servidor, nós temos casos reais que aconteceram, né, dentro da nossa corporação e de outras, né, civis, né, onde o servidor, ele, no exercício da profissão, ele terminou vindo a óbito por conta do exercício da profissão, ou seja, ele estava ali, né, em uma atividade de risco, né, no cumprimento de um dever legal, né, atendendo às necessidades do Estado, e ao ele morrer, né, falecer, vir a óbito, por conta desse exercício, a família dele ficou totalmente desamparada. Então, um servidor jovem, né, da PRF, teve um caso que foi emblemático, era um servidor muito jovem, a esposa dele também muito jovem, a esposa dele percebeu a pensão somente por 3 meses. Né, e ela com um filho pequeno, né, é uma crueldade. Né? Então, e nós temos carreiras, principalmente no âmbito do governo federal, né, onde muitas vezes a pessoa ela se restabelece em outra cidade,
por conta do serviço público, né? E aí muitas vezes a esposa ou o marido não abandona o trabalho, fica ali tentando durante muito tempo se restabelecer naquela nova localidade, né? Porque deixou o seu público, né? O seu mercado na cidade anterior para acompanhar o seu cônjuge, né? Na sua profissão. E essas pessoas, de repente, o cônjuge vem a óbito, né? E elas não estão devidamente, né? Não são devidamente acolhidas pelo Estado e protegidas, né? Com uma pensão justa, né? Então, vimos muitas distorções, né? Dessa reforma que, na minha avaliação, precisam ser revistas, né? Então, a Constituição ela prevê o princípio da isonomia, todos nós sabemos que a isonomia ela precisa tratar os diferentes de forma diferente. Sim, ela prevê, nesse princípio, ele prevê isso, né? Que nós tratamos os diferentes de forma diferente. E quando você coloca todo mundo no mesmo saco, como foi feito, né? A gente vê que tem muitas incoerências e muitas injustiças sendo praticadas no sistema atual. Interessante, um ponto que você levantou aí foi de peculiaridades do serviço público, né? Os sacrifícios que são feitos, mudanças de cidade, tudo em prol da sociedade, né? São prerrogativas que não é para o servidor, né? Prerrogativas que são para a sociedade, para o bom funcionamento do serviço público. E aí, trazendo para uma pauta que foi muito discutida e que ficou em suspensão no Congresso Nacional, que é a reforma administrativa. A gente, né, enquanto sindicalista, ficamos muito preocupados com esse texto da reforma administrativa. A gente, claro, né, tem aquela perspectiva de modernização do serviço público, isso é importante, mas a gente entende que essa reforma, esse texto que foi colocado aí, não atende essa finalidade e até tira determinadas prerrogativas que são necessárias para o bom funcionamento do serviço público. Então eu te pergunto, você na qualidade de deputado federal, você encamparia uma luta para a gente tirar, para arquivar esse projeto de reforma administrativa e modernizar o serviço público de uma outra maneira? Como é que é a sua posição com relação a essa PEC que está tramitando e que objetiva a reforma administrativa do Estado? Essa PEC é equivocada, né? Eu, inclusive, cheguei a falar, tive a oportunidade de falar isso, inclusive, para o próprio ministro da Economia, né? No tempo, eu lembro que o atual AGU, né? O Bruno Bianco, ele era ainda secretário lá do Ministério da Economia, eu já o conhecia da reforma previdenciária, uma pessoa de muito fino trato, né? Muito bom de conversar com ele sempre. Eu lembro que ele ficou até muito tempo insistindo, né? Para eu ir no Ministério, me levar no Ministério para eu levar uma visão de presidente de associação nacional para o Ministério, para eles entenderem os erros que estavam sendo cometidos durante aquela reforma administrativa, né? Que foi proposta. Durante a reforma, não, que a reforma não aconteceu, mas a apresentação dessa proposta de reforma administrativa, né? Então, eu falei para eles vários pontos ali que nos pareciam absurdos, né? E a verdade é que, mais uma vez, há uma visão equivocada da economia de querer tratar todo mundo como se fosse iguais. Não somos iguais. Na verdade, tanto os oficiais de justiça quanto os delegados de polícia e tantas outras carreiras que são típicas de Estado, não podem ser exercidas não podem ser terceirizadas, nem exercidas, né? Por qualquer um, muito pelo contrário, né? Nós tratamos de direitos fundamentais, nós precisamos, né, garantir o exercício, né, de direitos dos cidadãos, né? Então nós precisamos ter muito zelo com isso. Nós não podemos ser tratados da forma como está querendo nos tratar ali naquela reforma, né? Então, por exemplo, aquele tempo que é previsto, né, está me faltando uma palavra, o termo que eles utilizaram, né? Mas seria aquele tempo de teste, quase o estágio probatório, né? O novo estágio probatório, né? Onde a pessoa ainda não está investida no cargo, aquilo ali não funciona para uma carreira típica de Estado. Por quê? Você precisa ser investido no cargo para você ter a autoridade. Imagina um oficial de justiça. Como é que um oficial de justiça ele vai ser estagiário de outro oficial de justiça durante 3 anos? Porque você não tem como, né, entregar as atribuições de um oficial de justiça para um indivíduo que não está investido no cargo. Aí você imagina assim, um oficial de justiça realizando uma penhora na casa de uma autoridade. O que é comum de acontecer, sim, até porque todos nós estamos ainda sujeitos à lei. Ainda mais aqui em Brasília, né? Ainda mais em Brasília. Todos nós estamos sujeitos à mesma lei. Então, assim, a pessoa tem foro por prerrogativa de função no âmbito penal, no âmbito civil, né, o oficial de justiça faz a mesma coisa. E mesmo assim, no âmbito penal, o oficial de justiça vai lá, porque a gente tem os oficiais de justiça do STF, do STJ, enfim, os oficiais cobrem todas as pessoas do país. Então, se não tiver essas prerrogativas necessárias para o exercício do cargo, fica sujeito a pressões
que são inaceitáveis. Claro, e com o servidor totalmente vulnerável. Então, esses 3 anos na minha avaliação para uma carreira típica de Estado é jogado no lixo. Ele vai servir apenas para você diminuir, né, o salário daquele servidor que, por seu turno, não vai poder prestar o serviço que ele deveria prestar em sua integralidade. Né? Então, você desatende ao interesse público, porque o Estado, quando ele contrata o servidor, ele precisa que o servidor desempenhe suas atribuições em sua íntegra, não pela metade. Né? Ele desatende o interesse do próprio servidor, porque esse servidor vai ficar com sua carreira em suspenso durante 3 anos para ser avaliado. Né? Então, eu acho que é uma visão, você traz muita visão do mercado, que são invenções para o serviço público que não funciona, por um motivo muito simples. Isso eu tive a oportunidade de falar também. É preciso ter a perspectiva de que o serviço público, diferente da iniciativa privada, não visa lucro. O serviço público visa a prestação de serviço público. E isso você não se mensura como se mensura no mercado. Então, nem tudo que está no mercado, que funciona no mercado, na iniciativa privada, é adaptável ao modelo público. Né? Então, nós precisamos ser eficientes e fazer mais com menos. Mas não quer dizer que dá para a gente baixar esse custo absolutamente, né? E que o mais barato é o melhor, muito pelo contrário. Né? Nós tratamos, né, tanto os oficiais de justiça quanto os delegados, nós somos garantidores, né, do exercício de direitos. Então, nós não podemos, de forma alguma, né, estarmos tolhidos de autoridade, tolhidos de investidura. Nós não podemos, senão nós não conseguiremos, nós não estaremos aptos ao exercício das nossas funções. E assim com toda a carreira típica de Estado. Então, nós vivemos, na minha avaliação, no Brasil, uma crise de autoridade. Né? Os senhores passam por isso, nós também passamos. Hoje, o Estado ele não tem dado a autoridade e condições necessárias para servidores de carreiras típicas de Estado exercerem de forma íntegra as suas atribuições. Nós estamos o tempo todo andando no fio da navalha. E isso é potencializado numa cidade como Brasília. Aqui todo mundo é autoridade. Aqui você tem 513 parlamentares, 81 deputados, 81 senadores, todos os ministros de estados, autoridades internacionais. Né? Então, o volume de autoridades aqui em Brasília é enorme. E o servidor que exerce a autoridade em nome do próprio Estado não encontra respaldo no Estado para o exercício da sua atribuição. E ainda se inventa uma regra, onde essa regra, né, ela permite que esse servidor fique ainda mais fragilizado durante 3 anos, para só então ele ser investido no cargo. Não pode funcionar isso. Não tem sentido. Não tem o menor sentido. E assim, ó, a gente conversando aqui sobre alguns aspectos que às vezes a economia ou, né, os economistas entram em conflito sobre algumas proteções dos servidores públicos. E tem uma especial que nos preocupa muito. Até hoje a gente não tem a data base regulamentada no serviço público. Então, ano após ano, a remuneração dos servidores públicos ela acaba se tornando defasada. Porque aí ficam esses projetos tramitando por anos no Congresso Nacional, que quando vai passar já é com um percentual muito menor do que o que a pessoa perdeu em relação à inflação nos anos anteriores. Você, na qualidade de deputado federal, você apoiaria uma pauta da gente ter a regulamentação da data base no serviço público no Brasil? Eu acho isso extremamente necessário, eu acho uma covardia para o serviço público. É o que tem acontecido nos últimos anos. Né? Nós vemos historicamente, e isso não é apropriado por nenhum dos governos, né? Na verdade, é uma visão política generalizada de que tem, né? E que muitos políticos e pessoas importantes, né, da sociedade imputam ao serviço público o empobrecimento da sociedade. Isso é um equívoco. Né? E eu acho muito curioso, inclusive, algumas pessoas daqui de Brasília, empresários aqui, que enriqueceram numa economia que gira em torno do serviço público, eles não entenderem que o empobrecimento do servidor público vai fazer com que eles, né, tenham dificuldade nos seus negócios também. Né? Então, na verdade, a gente observa que está tendo um empobrecimento geral do servidor público já há alguns anos. Né? Na minha carreira em específica, a partir de 2009, isso é uma realidade. Né? Houve um empobrecimento, você soma perdas inflacionárias ao longo do tempo. E na maioria dos serviços públicos no Brasil é assim, até porque os servidores públicos federais eles estão sem qualquer recomposição desde 2016. Sim. Então, nós precisamos entender que é direito do servidor, como de qualquer outro trabalhador, isso não é um direito exclusivo do servidor, porque falam sempre do servidor como se o servidor fosse um privilegiado. Eu te afirmo, Gerardo, eu queria hoje ser seletista. Se me desse a opção, eu queria ser seletista.
Hoje não faz mais o menor sentido. Não há benefício em ser servidor público. Porque se fala, tá, você tem estabilidade, tudo bem, eu tenho estabilidade. Mas o empregado público ele também tem. Ele não pode ser demitido de qualquer forma. Ele tem fundo de garantia. Ele trabalha numa grande empresa, ele participa em lucro. Né? Ele é protegido pela Justiça do Trabalho, que, vamos ser francos, é uma mãe nesse país. Né? Enquanto nós somos submetidos às varas das fazendas públicas, que essas aí são duríssimas com o servidor. A gente não ganha a gente só perde, né, nas varas da fazenda. Né? Então, nós estamos numa situação extremamente frágil. E o único grande benefício que a gente tinha, que era uma aposentadoria diferenciada, nós não temos mais. Então, hoje, nós pagamos mais contribuição previdenciária para ter uma mesma aposentadoria da iniciativa privada, só que nós não temos os demais direitos que justificam aquele teto. E nos impõe uma previdência complementar, né, que não foi escolhida por nós, que não nos atende e que faz a gente temer muito por sua gestão, que é feita pelos políticos. A gente se preocupa muito com isso, né? Toda hora mudando as regras do jogo durante o jogo, né? Você imagina, quando você entra no serviço público, você imagina uma situação, você vê quais são as regras, só que essas regras vão sendo permanentemente alteradas e de uma maneira desproporcional ali em relação... Eu afirmo até que é o ponto dos servidores eles não acreditarem mais na aposentadoria. Sim. Os servidores mais jovens, nós estamos tendo uma verdadeira cisão interna. Eu acredito que vocês devam estar vivendo a mesma coisa. Né? São tantos regimes diferentes coexistindo que as pessoas, primeiro, elas não conseguem identificar a que tribo elas pertencem. Segundo, elas passam, né, a querer defender aquele seu quadradinho. E aí você começa a ter divisões internas. Hoje, a mais grave é que o servidor novo, né, ativo, aquele servidor que tomou posse há pouco tempo, ele não acredita mais na aposentadoria. Logo, ele não defende mais salário. Ele defende a remuneração. Então, você tem salários sendo substituídos por parcelas indenizatórias cada vez maiores, né, que não serão levadas para a aposentadoria. Né? Você vai ter um envelhecimento maciço do servidor público. Nós sabemos que tem algumas funções, como a de oficial de justiça, como a de policial, que o servidor envelhecido ele não tem condição física mesmo Sim. de desempenhar alguns papéis que seriam ordinários, né? Então, é muito preocupante o caminho, né, que está sendo dado para o serviço público. Eu creio que tem que ter um resgate, nós precisamos repensar o serviço público. Eu creio realmente que o Estado ele precisa diminuir. Eu acho que tem papéis que o Estado não deveria estar fazendo atualmente na nossa sociedade, mas é óbvio que isso não se refere às carreiras típicas de Estado. Né? Um particular nunca vai poder fazer o que um oficial de justiça faz, um particular nunca vai poder exercer uma atividade policial, né? Uma atividade judiciária, né? E tantas outras, legislativas e tantas outras. Né? Mas a gente sabe que, né, as soluções que vão sendo dadas, muitas vezes elas têm elas estão travestidas, né, de uma boa solução. Quando a gente vai observar, não é bem isso. Então, se fala muito de terceirização, por exemplo. Olha, eu vou te falar com muita tranquilidade. Aqui não é acusando A, B e C, não. Brasília vive terceirização. Aí você vê o cúmulo de que muitos cargos de terceirização, que são específicos, estão na mão de poucas pessoas que usam isso politicamente, né, eles são mais bem remunerados que alguns serviços públicos que são extremamente importantes, foram submetidos a pessoas concursadas, né? E aí você começa a ver que essas vagas de terceirização, elas são utilizadas politicamente, né, para eleger determinadas pessoas que têm vínculos com as empresas e aumentam cada vez mais. Então, por exemplo, né, Brasília, ela gasta com vigilante um volume de recursos, né, com vigilante armado que é assustador. Né? Então, se nós tivéssemos aqui a guarda distrital, por exemplo, né, eu não tenho muita dúvida que o volume de investimento seria muito menor do que o que se gasta com a terceirização, porque há um interesse político de contratação desse segmento de determinadas empresas. Há estudos mostrando que o custo da terceirização é muito maior, né, do que em vários casos do que seria o servidor. A gente tem que estar sempre atento que não é porque o menino está sujo que ele tem que ser jogado fora, né? Não dá para a gente dar um banho nele e deixar ele organizado. Né? Então,
terceirização em si não é má. Muito pelo contrário, né? E nem nenhuma dessas pessoas que ocupam dessas vagas tem culpa disso. Mas que nós vemos com muita clareza que há um impulso político, né, para que haja um aumento vertiginoso dessas vagas, para que isso seja utilizado politicamente como massa de manobra, a gente não tem a menor dúvida disso. Puxando ainda essa questão da terceirização, ainda aqui com peculiaridades, tem um projeto no Senado Federal hoje, o PL 6204, que prevê a transferência de determinadas atribuições de servidores do Poder Judiciário para os cartórios, né, os cartórios extrajudiciais, mais especificamente os atos referentes à execução civil. Isso, claro, que interfere na carreira dos oficiais de justiça. E a gente entende que esse projeto é um verdadeiro absurdo, né? Vai permitir que pessoas que não são preparadas, que não são qualificadas, porque não é o tabelião que vai fazer. Na verdade, a gente sabe muito bem que são os funcionários do tabelião. Então, vai deixar de proteger, principalmente a população vulnerável, né? Vão ter pessoas que não são formadas em direito, que não têm a preparação, não têm as prerrogativas de um servidor público, entrando na casa do pobre, principalmente, e fazendo penhora de bens, né? Enfim, todos os atos que são necessários para dar efetividade na execução. E aí eu te pergunto, na qualidade de deputado federal, se a gente procurar para você barrar um projeto como esse, que prevê a desjudicialização da execução civil, você seria favorável no sentido de manter dentro do Poder Judiciário essas atribuições necessárias para proteger a população? Presidente, eu vou ser muito franco com você, talvez isso aqui até me custe muito, né? Mas eu vejo os cartórios não como uma solução, mas como um problema, né? Então, os serviços cartorários no Brasil são absurdamente caros, né? E muitas vezes injustificados. Tem serviços cartorários que só existem aqui no nosso país, né? Então, essa história de reconhecimento de firma mesmo, isso não existe mais em lugar nenhum do mundo, só aqui. Então, nós vemos um custo altíssimo, né, para a manutenção de cartórios, né, tabeliões ricos, vendendo a fé pública. É uma coisa tão maluca que a gente vê ao torno desse serviço que não tem como não ser crítico, né? Então, achar que é esse serviço que vai resolver o problema da justiça brasileira, eu acho que chega a ser até inocente e infantil, né? Então, nós sabemos que, né, por trás disso tem aquele mesmo mantra que nós que somos servidores sabemos que não é realidade. O serviço público encarece, né, qualquer produto, né? Então vai se utilizar disso, dizendo que é melhor uma terceirização, uma privatização, mas não é uma privatização, né, que traga uma concorrência ou algo que, através dos princípios de mercado, façam preços, custos baixarem. Não. Você vai terceirizar, mas uma terceirização para cartórios que tem ali um monopólio daquele serviço, né? E através disso, e tem um lobby muito forte, nós sabemos disso, né? Eles conseguem aplicar tarifas que são desarrazoadas. Então você vai levar o enriquecimento de alguns, o empobrecimento de quem presta o serviço, que é bem ou mal o servidor público, né? A gente consegue, através das ferramentas que tem, se proteger e buscar, né, o atendimento, né, dos nossos anseios, dos nossos direitos, e colocar tudo isso na mão de um milionário que vai terceirizar o serviço, vai oprimir um cidadão trabalhador para ganhar pouquinho e ele ganhar uma fortuna. Então é esse o princípio que eu acho que definitivamente não vai resolver problema algum. E um último tema, Rafael, assim, que a gente também tem uma preocupação, que assim, são muitos casos de violência contra oficiais de justiça no Brasil inteiro, né? Inclusive casos de homicídio. Recentemente saiu uma decisão mandando que a União Federal indenize um oficial de justiça que foi assassinado no Rio de Janeiro. Indenize naturalmente a família do oficial de justiça que foi assassinado. E assim, então parte da categoria entende, né, e a categoria como um todo entende que a gente precisa ter a prerrogativa do porte arma. Alguns querem exercer, outros não querem exercer, não tem problema, mas assim, a prerrogativa seria necessária para todo mundo que se acha, que entende que está numa situação de risco, vai utilizar ali a arma como um instrumento último de proteção. Você, na qualidade de deputado federal, defenderia o porte arma para os oficiais de justiça? Sem dúvida, né? Isso aí pode ser até constatado na minha rede social, as pessoas vão ver que eu sou um indivíduo que defende o armamentismo da sociedade, né? E não para que as pessoas andem com a arma na cintura por aí, qualquer um, não é assim, né? Muito pelo contrário, mas eu creio, né, e os números mostram isso, né, que a propriedade da arma de fogo em si, ela não gera violência, muito pelo contrário, diminui a violência. A partir de 2018, né, a partir de 2019, nós tivemos um aumento vertiginoso do número de registros de arma de fogo.
né? Aumentou quase 5 vezes no Brasil o número de registros de arma de fogo. Por quê? Há uma política do governo atual armamentista, né? De outro lado, os dados da segurança pública demonstram que as mortes violentas intencionais no mesmo período diminuíram 21,8%. Ou seja, você teve um crescimento vertiginoso de arma de fogo e uma diminuição vertiginosa de mortes violentas no nosso país, né? Então, nós podemos afirmar que, e gradual, nós vemos que foi gradual. Muito se acreditava, inclusive, que após a pandemia iria aumentar o número de mortes violentas. Por quê? Estava todo mundo trancado dentro de casa e aí agora as pessoas voltaram às ruas, né? Mas isso não foi uma realidade, né? Então, nós podemos afirmar que durante 4 anos, né, nós tivemos vetores sinalizando que o aumento de arma não tem nada a ver, não tem relação direta com o aumento de homicídio, muito pelo contrário, né? Ele implicou uma diminuição da morte violenta. Nesse sentido, na nossa avaliação, pessoas habilitadas e que têm necessidade, elas têm sim que ter, lógico, submetidas a avaliações, não vai ser qualquer um que tem que andar armado. Não estou aqui defendendo indiscriminadamente o porte de arma de fogo, né? Mas eu acho que em muitos casos, né, o porte de arma de fogo é indevidamente indeferido, né? Eu acho que a Polícia Federal ela tinha que ser mais maleável em relação ao porte de arma de fogo, né? Até porque as realidades, eu defendo inclusive que haja uma estadualização dessa normatização, né? E da própria apreciação, né, dessa necessidade, porque nós sabemos que no Brasil você tem realidades muito diferentes. A realidade do Rio de Janeiro não é a mesma de Brasília, que não é a mesma do norte do país, lá de Macapá, que não é a mesma né, do interior de Santa Catarina, lá de Chapecó, né? São realidades diferentes, né? Então eu vejo que tem algumas vedações à arma de fogo aqui no Brasil que, na minha avaliação, chegam a ser ridículas, né? O oficial de justiça é uma dessas, o agente de trânsito é outra. Como é que o indivíduo faz uma blitz? Vocês vão cumprir né, mandados judiciais, né, em relação a criminosos. Claro. Então, não faz o menor sentido você não ter o direito de se proteger, né? Então, se você está habilitado para isso, você foi devidamente habilitado pela instituição, como os policiais são, né? Você tem a oportunidade de fazer reciclagens periódicas, né? Você exerce uma atividade que precisa realmente de uma proteção diferenciada, porque esse exercício da sua profissão, ele gera risco, né? Assim como os agentes socioeducativos, né? São carreiras que estão submetidas realmente a risco, porque você está ali tratando, de alguma forma, você está orbitando o sistema penal brasileiro. Então você não pode deixar esses servidores desprotegidos, né? E como o próprio Estado ele não coloca um policial de guarda-costas para cada oficial de justiça, ou pelo menos uma patrulha, né? Uma equipe de policial para auxiliar na execução desses mandados, né? O Estado, pelo menos, ele tem que deferir a chance desse servidor, né, de ter uma arma para se sentir protegido, né? E o que a gente vê é uma mentalidade aqui no Brasil, né, de que o cidadão de bem é que vai gerar violência com arma de fogo. Só equívoco. Quem gera violência com arma de fogo é o bandido. O bandido não quer arma de fogo legal, não. O bandido, ele consegue arma de fogo ilegal. Ele não é bobo. Um ponto aí até que você tocou, assim, de peculiaridades da atividade dos oficiais de justiça. Um pleito nosso é para inserir os oficiais de justiça na Constituição Federal, como uma carreira típica de Estado. Hoje não, a gente teve já alguma previsão ali, ainda que não exatamente nesse sentido, mas já teve previsão em constituições anteriores. A gente quer voltar a previsão dos oficiais de justiça na Constituição Federal e com a lei orgânica, trazendo nessas prerrogativas, atribuições, direitos, deveres, para que haja uma certa uniformidade no Brasil todo, né? Como já aconteceu com outras carreiras também, né? Para dar uma uniformizada e, com isso, valorizar e, enfim, né, conseguir uma estrutura boa para poder oferecer um serviço cada vez melhor para a população. Você seria favorável a um projeto desse, inserir os oficiais na Constituição e ter uma lei orgânica própria? Eu sou favorável até porque, como eu disse, né, nós vivemos uma crise de autoridade no Brasil. O Brasil é um país que não está exercendo uma das funções, o Estado brasileiro não está exercendo uma das suas funções primordiais, que é o exercício da violência na forma da lei. Né? Parece muito duro a gente afirmar isso, mas é verdade. Todos aqui sabemos disso, né? Então o Brasil ele vem abrindo mão disso, né, e vem colocando as suas autoridades em situação extremamente fragilizada.
Para isso, é necessário que normas deixem claro que como essas autoridades elas devem exercer as suas atribuições e quais as garantias desse exercício. Porque hoje, né, genericamente, nós não estamos encontrando respaldo do próprio Estado para o exercício dessas atividades. E é por isso que esse clamor sobre uma lei orgânica é quase que universal. Né? O servidor, diante da falta de uma normatização geral e na falta do respaldo do próprio Estado, das autoridades superiores para o exercício das suas funções, elas vêm buscando, né, a legitimação e uma legislação específica para que eles possam encontrar, né, uma guarida, né, e proteção no exercício da sua atribuição. Excelente. E assim, Rafael, para os nossos colegas que estão aí, nossa audiência, que te ouviu, que gostou das suas propostas, gostou das suas opiniões, como é que os colegas se querem ajudar na sua campanha, como é que eles podem fazer? A gente pede para que eles acessem, né, nossas redes, Rafael Sampaio DF, né, temos site, temos todas as redes de comunicação social hoje, nós temos vínculo, né, com esse mesmo domínio, Rafael Sampaio DF, né, que eles analisem, né, o nosso perfil, as nossas propostas, os nossos ideais, observem se compartilham dos mesmos princípios que a gente e se entenderem que sim, que podemos sim sermos um bom representante, que venha difundir, né, o nosso número, o nosso nome é Rafael Sampaio, número 2233, sou do PL, né, e estou à disposição de todos, sempre, todo mundo que me manda uma mensagem, que a gente está sempre respondendo, né, que entra em contato conosco, estamos sempre respondendo, para que nós possamos tirar dúvidas e verdadeiramente abraçar todos aqueles que querem participar de um projeto que nós entendemos não é nosso, né, mas é de um grupo de pessoas que querem uma representação digna. Maravilha. Rafael, te agradecer mais uma vez aqui por ter vindo bater esse papo com a gente, para poder trazer a sua pauta, né, trazer esses esclarecimentos todos, para que os colegas conheçam a campanha, conheçam a sua plataforma de trabalho, e eles que concordarem, que gostarem, né, vão te dar o apoio aí, né, para você ser eleito e poder exercer um bom mandato também lá na Câmara dos Deputados. Né? Obrigado pela presença. Presidente, eu que agradeço a oportunidade, quero deixar aqui um abraço para todos os oficiais de justiça aqui do DF, no nome de dois amigos pessoais meus, né? O Rudinho, que fazia as célebres festas, e a Andresa, né? Grande amiga minha também, e dizer para vocês que nós pretendemos fortalecer o serviço público, especialmente as carreiras típicas de Estado. Nós cremos que o serviço público forte faz a nação forte e que nós precisamos legitimar verdadeiramente esses servidores que, apesar de estarem sendo tão atacados há tanto tempo, né? Por falsas mídias que imputam a nós quase uma posição de marajá, de privilegiados, né? Têm se sacrificado durante a sua vida e fazem de Brasília uma cidade espetacular, né? Com grande qualidade de vida, uma cidade tão aprazível e que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de vir conhecer e morar. Maravilha. É isso aí, amigos. Hoje conversamos aqui com Rafael Sampaio, candidato a deputado federal pelo PL no Distrito Federal. Espero que todos tenham gostado aí, deu para conhecer bem as ideias dele, a plataforma de campanha, especialmente para os servidores públicos. E a gente fica por aqui. Um forte abraço. Até o próximo podcast.